Fala pessoal, o GM Evandro por aqui, bora pro episódio 74 do nosso desafio de partidas rápidas aqui no chess.com, desafio que eu vou te explicando aqui, lance a lance, tudo que eu vou pensando, subindo o rating aqui de 800 até 2.200 no chess.com, e bora ver o que acontece aí nesse episódio de hoje, já bora começar aqui. E antes de começar, se você curte aqui a série, se você tá aprendendo aqui com cada episódio, já deixa seu like aqui no vídeo. E se de repente você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever também, beleza? Bora começar lá então, vou colocar para jogar. E vamos começar jogando aí com um E4. Que uma coisa que eu tenho feito bastante aqui nessa temporada do desafio é tentar levar para posições mais abertas, né, onde surge mais tática, tem mais contato entre as peças, e as posições de E4 tem uma tendência em levar para essas posições desse tipo, né? Bom, eu vou jogar com D4 abrindo a siciliana. E tô na dúvida se eu jogo um gambito, porque eu joguei em algumas partidas desse desafio o gambito morra, jogando aqui com C3, né? Depois que ele toma em D4, C3. Mas será que vamos seguir jogando esse gambito agora nessa faixa dos 1900? Será que ainda funciona? Aqui o cara jogou um E5 ao toque, ele tá, provavelmente, ele tava esperando que eu fosse jogar cavalo por D4. Mas o C3 já foi uma surpresa aí pra ele, ele vai cair numa posição muito ruim agora. Eu vou jogar bispo C4, deixa esse peão aí em D4, não preciso tomar agora. Vamos desenvolver o bispo primeiro. Posso fazer um cavalo de BD2, por exemplo, para não trocar peças. Ele já fez um H6 tentando evitar um cavalo G5, mas esse lance é uma perda de tempo muito grande. Ele vai ter uns problemas aqui em F7. Ainda não tem direto nada como dama B3. Mas daqui a pouco pode começar a dar problema para ele jogar desse jeito, né? Ele jogou aí um cavalo de G7. E agora vamos pensar aqui como explorar esse jogo dele. Porque não tá muito legal as coisas que ele tá fazendo, mas temos que aproveitar de alguma forma, né? Cavalo B3, cavalo D4 é uma forma de jogar. A3 e B4 também é possível. E5 para cavalo E4 também pode ser, mas E5 ele vai jogar D5. Ele vai jogar com D5. Tô pensando em jogar esse A3 primeiro. Vamos perguntar o que ele quer fazer com esse bispo. Porque se ele tomar em D2, bom, já pega o par de bispos. E agora aqui eu posso ganhar um tempo nele com o cavalo B3. Ele vai mexer o bispo, cavalo por D4. Tem uma boa posição. Eu queria que tivesse uma forma de conseguir um pouquinho mais do que isso, mas não tô vendo uma forma de conseguir mais. Vou ficar só com uma melhor estrutura de peões, que tá bom, mas... Bom, vamos lá, vou jogar cavalo B3, não vamos ficar enrolando tanto aqui. A ideia é que depois de cavalo por D4, ele tem esse peão isolado. Se ele... agora ele me deu um par de bispos também. Somamos mais um pouco de vantagem. Porque, olha, qual que é a ideia disso, né? Dessas vantagens que eu tô falando? Você vai acumulando essas pequenas vantagens, são vantagens estratégicas na posição. E vai chegar um ponto que são tantas vantagens estratégicas que vai surgir a tática também. Por exemplo, aqui a posição já é muito delicada para ele. Porque eu tô jogando um cavalo D6, ele não vai conseguir desenvolver esse bispo nunca mais. Eu já tenho um par de bispos, que já incomoda bastante também. Vamos colocar esse cavalo aqui em D6 para dificultar o desenvolvimento dele, pressionar lá o peão de F7. Depois posso seguir desenvolvendo, bispo E3, F4, E5. E ele tem problemas para resolver na posição. O principal problema dele vai ser o desenvolvimento. Mas ele não tá nem aí para desenvolver as peças, né? Ele jogou um A6. Né? Não tá se importando com nada. Tô até em dúvida agora se eu faço bispo E3 ou F4 primeiro. Vamos de bispo E3, vamos seguir desenvolvendo. Se B5, bispo A2, e ele ainda não pode jogar bispo B7, que o cavalo de D6 está lá controlando tudo. Ele fez aí o cavalo E5, vamos puxar esse bispo para A2. Não tem cavalo G4, estão ameaçando F4 agora. Será que ele vai tentar jogar um dama H4? Pode ser, né? Um dama H4 para ser F4, cavalo G4.
Mas daí H3 com ideia de F4. Tá complicada aqui a situação do parceiro, hein? Tem que tomar muito cuidado com as trocas de peças que faz já na abertura. Olha só, aqui F4, onde que ele vai colocar esse cavalo? Ele vai ter que voltar para C6, eu já tenho E5. Vamos fazer aqui o F4. Porque, olha, ele fez umas trocas ali principalmente dar o bispo ali, trocar o bispo pelo cavalo. Foi muito grave na posição dele. Ó, presta atenção nessa, conceito de estratégia. Sempre que você for trocar um bispo por um cavalo, pensa bem se é realmente necessário fazer isso. Você tem que trocar esse bispo pelo cavalo, porque o bispo é uma peça que faz muita falta. Olha só, ele tá sem o bispo de casas pretas. Aí eu vou usando sempre as casas pretas dele. Então o cavalo lá em D6 tá um monstro. Esse cavalo aqui em D6 ele vale mais do que qualquer torre dele. Um bispo pode entrar em B6 um dia, então vou jogando sempre pelas casas pretas, porque ele não tem mais controle dessas casas. Esse que é o problema quando você troca o seu bispo, né? As casas da cor do bispo, elas vão ficando muito fracas. Bom, aí joguei E5, talvez ele volte para E7, por exemplo, ele voltou para D8. E vamos ver, eu queria jogar F5, mas eu não posso porque tá caindo E5. De repente, desenvolver a dama, jogar um dama D3. Vamos jogar aqui um dama D3. Ameacei o cavalo, ameacei ganhar o cavalo com dama por G6. Aí ele jogou um rei H7 para sair da cravada, mas nessa brincadeira ele pendurou um peão. E não só um peão, né? Porque bispo por F7, ele já tem que me dar uma qualidade inteira. Vamos jogar bispo por F7. Ameacei tomar em G6. E ele vai estar numa posição de abandono já, a posição perdida. Se tomar em F5, dama F5, cavalo F5. Se tomar em F7, cavalo F7. Se jogar cavalo C7, posso... Eu ia falar, posso pensar no F5, mas de novo tá caindo em E5. Bom, os cavalos C7... Bom, ele nem deu a chance ali, já jogou torre para F7. Qualidade peão a mais. E vamos voltar o cavalo para D6 se ele deixar. Vamos voltar com esse cavalo. Que ele continua com duas peças a menos. E não, B5 não muda nada, ele não consegue colocar esse bispo para jogar. Posso insistir ali na ideia de tentar fazer um F5, então preparar isso com torre 1, por exemplo. Um lance que pode ser interessante de repente é jogar um lance como bispo C5. Que ainda não tem nenhum descoberto, mas quem sabe um dia, depois de B4, defendendo esse bispo, eu possa ameaçar um cavalo toma C8. E a minha ideia é que depois de torre E1, a torre ela vai ficar defendendo ali o peão de E. Deixa eu jogar um B4 já, defendendo esse bispo de C5. Ele já vai ter que perder um tempo com a dama. Não sei exatamente para onde ele vai levar essa dama. Dama H4, talvez. Um H4 pode ser uma ideia. Eu posso jogar até mesmo um dama G3 se eu quiser. Bom, vamos lá, vamos seguir desenvolvendo torre 1. Quero preparar o F5, por exemplo, um dama G3 com a ideia de F5, F6. E aí vai acabar a partida já. É que ele não vai poder tomar em E5 quando eu tiver com a minha dama em G3. Esse que é o detalhe. Vou jogar dama G3. E agora... Vamos de F5. F5 ameaça. E ele não tem como parar isso agora. Bom, ele jogou um cavalo E7. Vamos fazer o F5, que era a ideia. E aí ele vai ter que voltar o cavalo F8, por exemplo. Aí F6. Toca no cavalo, ameaça mate. Tá perto aqui de ter que abandonar já na posição. Bom, no fim o Gambito tá funcionando, mas eu acho que o pré-move do meu adversário ali na abertura que ajudou também, que claramente ele deixou um E5 ali de pré-move, né? Não sei se você é desses também que deixa vários pré-moves aí na abertura. Tem hora que dá muito errado isso, né? Porque você não tá esperando, você tá esperando o lance mais óbvio ali do seu adversário. Às vezes ele faz até um lance que é ruim,
Mas que funciona bem contra o seu pré-move, né? Acho que foi mais ou menos isso aqui. Não que o C3 seja ruim já, mas é menos jogado, né, o Gambito. Ele tava esperando aqui na abertura que eu fosse jogar cavalo por D4. Então E5, levar para umas posições ali da Kalashnikov, de repente da Sveshnikov. Bom, agora torcer para ele não adotar aquela estratégia que teve um adversário que fez esses dias, de ficar ali esperando o tempo cair. Ele já tá pensando há um tempinho, mas de novo não, né? De novo não, né? Não vai fazer isso comigo. Bom, ele tava pensando mesmo. Ele jogou aí o cavalo F8. Agora eu tenho umas opções, né? Eu posso jogar o F6. Vamos já jogar F6. Talvez tenha coisa até melhor, mas F6 já é mais que suficiente já. Acho que eu vou tomar de torre, na verdade. Pra... Ah, eu toquei na torre. Tava tocado o peão ali já. Agora ele vai jogar cavalo G6, eu vou jogar um torre E7. Porque aí se tomar, né? Torre E7. Se toma, leva dama G7. E aí levou mate 1 já. Dama G7. Bom, vamos dar uma olhada na revisão aqui da partida. Vou colocar na revisão e vamos ver como que ficou ali a... Primeiro vamos ver como que ficou a precisão dessa partida. Era para aparecer aqui. Agora apareceu. Bom, 93.3 aqui já melhorou um pouco desde da última partida, o último episódio, que foi a partida mais ridícula do desafio, né? Se você não assistiu, assista o último episódio aqui, foi de longe a pior partida. Eu vi nos comentários aqui, né? Vocês concordaram comigo. Essa não foi a... Eu vi alguém que colocou ali, como é que foi? Essa não foi só a pior dessa temporada, foi a pior de todas as temporadas, né? Todos os desafios. Não, a de ontem foi feia mesmo. Mas vamos ver aqui. Deu uma estragada no layout. Espera aí, deixa eu ver se volta agora. Não, por algum motivo deu essa estragada no layout. Deixa eu ajustar aqui. Beleza. Vamos ver o que rolou aqui nessa partida. Então, E4, C5, cavalo F3, cavalo C6. Joguei ali o gambito. Ele jogou esse E5 que é muito ruim. Seria melhor já aceitar o gambito, ou jogar D3, por exemplo, ou jogar cavalo F6 também, ou D5. Tem um monte de opções boas. Mas o problema desse E5 é que enfraquece muito a diagonal. Então, depois de um bispo C4, esse peão de F7 ele fica bem vulnerável. Ele fala para jogar cavalo por D4 ali. Tá pensando ainda o engine. Bispo C4 é o segundo. Jogou bispo B4, cavalo de BD2. Aí H6 é muito ruim, é uma perda de tempo. Isso aqui é uma perda de tempo total, tá, gente? Às vezes fica querendo evitar algumas ameaças, mas eu não tava ameaçando nada ainda. Esse aqui é simplesmente uma perda de tempo. Eu roquei, ele cavalo E7, A3, bispo A5, cavalo B3. Tá bom esse plano que eu fiz. E aí esse lance dele é bem criminoso do ponto de vista posicional. Você vê que a barrinha ela já explode depois desse lance, porque vai surgir um monte de debilidades nessas casas pretas. Olha só, o cavalo entrando lá em D6 já. Aí de novo, o cavalo D6 é ruim, tinha que fazer D5 para o cavalo não entrar em D6. E aqui ele tá perdido, estrategicamente tá muito perdido. Joguei bispo E3, F4, E5, e aí a posição vai melhorando aos pouquinhos. Então, dama H5, né? Dama H5 realmente é mais harmônico ali, já preparando F5, F6. Joguei esse dama D3, mas ele veio com a pendurada e acabou o jogo aqui. Depois de cavalo F7 é muito material a mais e ainda tem todas as vantagens da posição. Seguir mais uns lances e aí ele já tomou mate, né? Aqui dá como duvidoso, mas é uma posição que o computador já anuncia mate em 8 ali. Não tem muito o que fazer, né? Depois de RH8 tá levando duplo, Rg8 em torre G7 também.
Aí já era. Bom, a partida de hoje foi um pouco mais decente do que a última. Me diz aí o que você achou, né? Meu adversário acabou cometendo vários erros estratégicos. É aquilo que eu falei nessa faixa, a parte de estratégia acaba sendo bem importante para conseguir subindo. Bom, diz aí nos comentários o que você achou. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo e a gente se vê no nosso próximo episódio da série.